Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Depois desses dias em que nós nos fartamos de tanto comer, duvido que você não tenha comido bastante. Se não comeu, parabéns, se você conseguiu se controlar. Mas depois de nós termos toda esta passagem para o novo ano, no nosso coração cabe uma expectativa para o que vem. No meu está fervendo uma expectativa para o que vem. Mas eu te garanto que, seja qual for a tua expectativa, nós ansiamos por tempos de bênção. Esta foi a última mensagem que nós tivemos na semana passada no Salmo, pastor Nelsinho, dizendo que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída. E hoje nós vamos continuar falando de um Deus que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída e quer nos abençoar. Porque nós ansiamos por tempos de paz, nós ansiamos por tempo de bênção. Fomos judiados por esses 2 anos e você é testemunho vivo da judiação que fez-se com todo o povo, com todos os seres humanos, ao ponto de nós estarmos tão à tampa, tão cansados de centenas de pessoas ficarem numa praia, mesmo com uma chuva, um temporal, para ver se tem um pouco de alento e se consegue sentir uma brisa fora das suas casas. Nesta manhã, nós vamos ler um texto que Moisés recebeu de Deus para passar para Arão e todos os sacerdotes que faziam as ofertas a Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo, lembravam todas as vezes ao povo como é que acontece a bênção de Deus. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 6, o teu aplicativo, em Números capítulo 6, nós vamos lá no versículo 22. Eu quero um 2022 cheio de bênção para a gente. O que eu desejo é que, apesar de todos os diagnósticos, prognósticos do homem, o Deus que nós servimos se sobressaia a todo e qualquer diagnóstico, prognóstico que possa vir de homens que pensam com seus corações duvidosos. Diz assim, Números 6, 22. O Senhor disse a Moisés, abre aspas para Deus falando, olha, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Aí 2 pontos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Nós queremos encontrar esse ano de bênção. Eu quero um 2022 de bênção, de graça para nós. Mas o tema dessa passagem vem justamente dizer de onde vem esta bênção. Esse texto que a gente acabou de ler, ele vai nos mostrar o que é esta bênção. Esse texto vai nos mostrar como nós podemos receber esta bênção. E o texto, ele fala 3 vezes de onde vem, de onde provém esta bênção. Esta bênção vem do Senhor, porque o texto diz, o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer, o Senhor volte para ti. Então nós sabemos de onde vem a bênção do Senhor. Mas por que essa ênfase apontando para Deus? Por que essa ênfase sendo lembrada todas as vezes que havia um sacrifício, alguém levava um cordeirinho, Camila, e depois o sacerdote dizia exatamente esse texto para cada pessoa? O meu avô Pascoal, fundador desta igreja, ele terminava os cultos e as reuniões com esta bênção sacerdotal de Números. Hoje nós
acostumamos muito citar a bênção de Coríntios 13:13, mas ele terminava os cultos, o pastor Pascoal, recitando e declarando esta bênção e nos lembrando sempre desta bênção. Mas por que isso? Eu vou dizer, nós temos a tendência de esquecer de onde vem a bênção. Nós nos esquecemos de onde provém a cisterna e o poço de onde nós bebemos a água da verdadeira bênção. Você não precisa abrir aí, mas eu vou ler para você Jeremias 2:12. Olha aqui, presta atenção aqui, Jeremias 2:12 e 13. É Deus dizendo pelo profeta Jeremias: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. É Deus inconformado, dizendo, abre aspas para Deus falar da sua inconformação, sua inconformidade. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro deles, eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva. E segundo, cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm a água. O povo não estava indo buscar a bênção na verdadeira fonte da bênção, estava indo buscar aonde não tinha. E nós também procuramos muitas vezes aonde não há bênção. Rompemos um ano, mas eu te pergunto, aonde você vai buscar a tua bênção nesse 2022? Para onde estão apontados todos os seus investimentos? De tempo, de finanças, de expectativas? Para onde estão apontadas os seus olhos esperando o socorro em 2022? Eu tenho que nos lembrar disso. Sim, nós rompemos o ano com a palavra de que Deus nos guarda entrada e saída, mas agora a pergunta cabe para nós: para onde estão apontados os seus olhos? São para pessoas falhas? São para nós líderes que muitas vezes temos as nossas deficiências? Nós buscamos muitas vezes a bênção em cisternas rachadas, onde estão cheios de lodo. Estamos como os porcos que chafurdam na lama. E isso, muitos de nós estamos vindo ano após ano. Mas nesta manhã, nesse 2 de janeiro de 2022, o Senhor se levanta dizendo: a bênção só vem de uma fonte, e essa fonte é limpa. Essa fonte é limpa. Alguns de nós estamos procurando as bênçãos materiais. A Débora estava aqui dando insights porque não era a Débora, é o Espírito Santo que está falando. Eu não sabia os pontos que eu ia abordar na mensagem. Estava aqui dando só os insights e as entradas para o que Deus está já falando com a gente. Alguns de nós estamos focados sim nas posses e pensamos que vamos conquistar e no que vamos atrás para esse ano e para conquistar. Ela disse muito bem, olha, muitos estão esperando conquistar a casa dos sonhos, então estamos com aquela expectativa: a hora que eu tiver a cozinha do jeito que eu quero, com aquela ilha no meio, onde eu posso ter o meu cooktop e fazer as minhas coisas gostosas, minhas lambanças de comida, então aí eu serei abençoado. Quando eu tiver um quarto em que tem um banheiro agregado, uma banheira para eu tomar banho com sais de banho, eu serei abençoado. Isso tudo é gostoso demais, isso tudo é da hora. Quando eu tiver o carrão e sentar naquela nave e ligar aquele surround do meu carrão, aí então eu me sentirei abençoado. Quando as minhas roupas forem de marca e meus pés estiverem calçados de marca, que são macios como a nuvem, aí então eu serei abençoado. Se eu tiver todas essas coisas, aí deu bom para mim. Aí 22 foi o ano da hora.
Eu então sou abençoado. Ou talvez você esteja tão infeliz nos seus relacionamentos que o melhor para o ano que vem é eu me dar conta de que estou em novos relacionamentos. Existem pessoas que, na busca dessa bênção, em cisternas rachadas, que estão todas enlamassadas, estão procurando nesse ano que vai entrar novas esposas, novos esposos, e até alguns que dizem: eu vou ter filhos melhores, vou assumir outra família, porque essa aqui não está dando certo, porque a bênção para mim é ter uma nova forma. Olha, tem pessoas que estão entrando esse ano dizendo: nesse ano eu vou arrebentar na empresa, eu vou ser o número 1. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: olha, esse é o funcionário do ano, e eu vou conquistar o meu patrão, eu vou conquistar tudo, eu vou ser referência no meu setor, e aí então eu serei abençoado. Aos que traduzem a bênção desta forma, e simplesmente nisso, ao conquistar amigos, ao conquistar bens, a ter relacionamentos que você acha que são os melhores, eu quero dizer para você, isso não é a bênção na sua plenitude. Presta atenção, qual que é a tua expectativa de bênção? Os seus e os meus temores vão denunciar onde estamos procurando as nossas bênçãos. Quando nós tememos mais em perder os bens do que perder a presença de Deus, aí fomos descobertos. Você se entrega, eu me entrego. Quando eu acordo desesperado porque estou à beira de não ter um bem que me dá conforto, eu fui descoberto. Eu estou procurando na cisterna rachada. Eu sou descoberto quando eu acordo triste por um bem material. Não porque eu perdi e me entristeci com aquilo, mas porque aquilo era a razão da minha alegria. É porque aquela casa era a razão da minha alegria. É porque o reconhecimento era a razão da minha alegria. É porque o saldo gordo no banco é a razão da minha alegria. E quando essas coisas são em meu coração o altar onde eu adoro e onde eu busco a bênção, quando elas são ameaçadas, eu sou denunciado e eu sou descoberto. Então, se ter bens, se ter reconhecimento não é a verdadeira bênção, o que é? O que é essa bênção que o texto está falando? Como é que eu vou andar nesse 2022 então, atrás de qual cisterna? A bênção é muito mais simples do que a gente acha. A bênção, na verdade, está mais para um relacionamento face a face com Deus do que qualquer outra coisa. A bênção sacerdotal diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. Nós lemos o texto. Ou seja, que o Senhor venha prover tudo o que eu preciso. Que o Senhor possa fazer para mim aquilo que eu não consigo fazer. Ele sabe o que nós precisamos hoje, nesse dia 2. Ele sabe o que nós vamos precisar amanhã, no dia 3. Ele sabe, só Ele sabe o que espera o futuro deste ano, para o mundo, para São Paulo, para esta igreja, para a tua casa, para a tua saúde, para o teu corpo. Ele sabe, a fonte cristalina sabe o quanto de água cristalina nós precisaremos beber. E eu vou te falar, nesta fonte não se acaba. Ele sabe que eu preciso de um lugar para morar. Nós estamos, eu e a Débora, minha família, estamos numa situação. Esse ano é decisivo para nós quanto à nossa moradia. Você vai falar assim: nossa pastor, esse ano é decisivo para nós em relação à moradia. O patrão, o dono da casa lá, simplesmente pediu a casa. Simplesmente disse o seguinte: olha, eu estou pensando em investir, tenho muitos lugares, eu tenho muitas casas, eu simplesmente quero agora em reinvestir esse valor, então vocês são a primeira opção, eu quero vender a casa para você. Aí eu olhei para a cara dele na minha sala e falei assim, isso no final do ano. Falei: que bom que você quer vender a casa para mim, né?
Falou, você cuida tão bem dessa casa, melhor que eu moro há 11 anos lá. Eu falei, que ótimo que você quer vender para minha casa. Com um detalhezinho que eu não tenho a grana para comprar essa casa. Não, aí o dono, eu quero te ajudar, eu vou te dar uma linha de onde você pode fazer. Eu falei, amém. Deus sabe que eu preciso de um lugar para morar, eu vivo bem hoje, mas Ele sabe onde eu vou estar e como eu vou viver esse ano. Ele sabe. Ele sabe que você precisa de roupas, Ele sabe que nós precisamos de alimento, Ele sabe. O que nós precisamos entender, nesta manhã e nesses dias, é que o Deus que sabe, Ele tem prazer em nos abençoar. Então como que a gente vai fazer para entender que se as bênçãos, Deus já sabe, que se essas bênçãos que eu preciso, Ele vai me dar, por que eu fico tão atribulado procurando nas cisternas que são lamacentas? Por que eu faço isso? Por que a bênção do Senhor não é só isso? Se Ele vai me dar, então é bênção. Então atente para o que a Débora falou. O seu sítio é bênção, a sua casa é bênção, as suas roupas são bênção. Esse cabelinho novo seu é bênção, viu? Ótimo. Ele vai dar a medida exata do que nós precisamos, Vini. Não tenha dúvida, entre nesse ano sabendo, Deus vai me dar a medida exata do que eu preciso nesse ano. Não há nada de errado em desejar ter casa, não tem nada de errado em desejar ter roupa, não tem nada de errado em desejar ter um sítio da hora para ir com a família, uma casa num lugar legal para ir com a família, não tem nada de errado em você querer fazer um cruzeiro, não tem nada de errado nessas coisas. O errado está em colocar essas coisas como sendo o centro da tua bênção. O centro da nossa bênção é a fonte. Diga comigo, é a fonte. Agora o texto vai mostrar duas realidades para nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O outro ponto, o Senhor volte para ti o teu rosto. Esta é a bênção que o Senhor está concedendo para nós, é conhecê-lo face a face. Deus olha para nós. O texto está dizendo assim, a bênção é o seguinte, Deus olha para você. Outra coisa, Deus vira o rosto para te enxergar. É mais do que simplesmente você ter um Deus lá longe. É um Deus que sorri quando olha para você. Olha, isso é bênção. A ideia é que o rosto dele brilha quando olha para nós. Aí eu não estou, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você é o centro daquilo que o Evangelho diz. Mas nós também falhamos muito, viu, Renata? Eu vou aqui ponderar algumas coisas. A gente sempre conversa nessa linha, né? O homem não é o centro. Preste atenção, igreja. Deus é o centro, o Espírito Santo está nesse lugar. Ele é o assunto da Bíblia. Mas quando nós estamos na presença dele, ele ordena a bênção e a vida para sempre, porque ele olha para nós com alegria e com um sorriso. É o que os sacerdotes diziam. Thaís, é bom ter você aqui, gravidinha, com a avó Alzira aqui, glória a Deus. E o Fabiano aqui. Deus sorri quando Ele olha para nós. Calma, segura aí. Nossa, pastor, agora Deus então é um escravo. Nossa, preste atenção. Nós vamos entender por que Ele sorri quando olha para a gente. Nós vamos entender por que há esse sorriso de contentamento. Quando uma criança ganha um presente que ela queria e está abrindo o pacote e na caixa ela vê que é o que ela queria, o seu rosto brilha. Você já viu o rosto de uma criança brilhar? É mais ou menos o rosto do Pitinho, quando ele ganha alguma coisa, ele sempre ganha. Seu rosto brilha. Você fala, cara, fui agraciado, eu ganhei. Quando Deus olha para nós, o que o salmista está dizendo aqui, o que Moisés recebeu de Deus assim, que Deus quando olha para você, ele sinta a vontade de sorrir. Que o rosto dele brilha. A verdadeira bênção não está fundamentada em algo material, ela está fundamentada no relacionamento que a gente tem com Deus. Entre esse 2022, tendo essa sensação de que Deus está com a face virada para o teu lado. Sabe aquela impressão? Às vezes eu vejo,
e infelizmente a gente erra muito nisso, eu vou confessar. A Valentina, minha filha mais novinha, ela quer muita atenção. Ela onde está, ela chama atenção, ela quer conversar, ela quer dar os exemplos dela, ela quer tirar as conclusões dela, e ela fica buscando quem olhe para que ela possa dizer. E nós adultos insensíveis queremos conversar com os outros adultos, e a criança está buscando uma face que olhe para ela, e ninguém dá. Ao ponto da Valentina chegar um dia, e eu já pedi perdão a Deus, segurar no meu rosto e virar o meu rosto para ela e falar: pai, eu estou falando com você, mas fique tranquilo, porque com Deus não é desse jeito, porque Ele não está com a face virada para outro lado, mas Ele olha, e a bênção é quando você sabe, Ele está olhando para mim, quando eu falar para Ele, dos meus medos, das minhas necessidades, dos meus anseios, dos meus projetos. Pode não ter ninguém olhando para você, pode não ter a tua esposa te dando crédito, os teus amigos podem estar com os rostos virados para outros, mas saiba, no meio da tua tribulação, da minha tribulação, nas horas difíceis, tem um rosto olhando para nós. Essa é a melhor bênção. Você pode caçar na humanidade um olho, para você olhar nos olhos e dizer: eu estou morrendo de medo. No leito da doença você pode buscar a face de um médico, você não vê, a face de um enfermeiro, seus parentes não vão estar com você, mas saiba que na hora mais difícil, em que você se sentir sozinho, você pode ter certeza, tem um rosto olhando para você, o rosto de Deus. Isso é bênção. Essa é a verdadeira bênção. Nos mares revoltos da vida, tem um rosto brilhando. Você está na pior fase da tua vida, é porque você está buscando rostos que não são o rosto certo. É o rosto de um juiz que vai te dar uma causa ganha, você está buscando? De um médico que vai olhar para você e vai falar: olha como estou feliz com você. Busque o rosto que está virado para você, o rosto de Deus. Essa é a verdadeira bênção para 2022. Mas por que os sacerdotes tinham então que ficar toda hora lembrando mesmo? É porque a gente não é merecedor, e a gente sabe disso. Deus dá essa bênção a partir de uma misericórdia dele, não é porque tu merece. Então quando a gente sabe que não merece, a gente nem procura Deus, que você fala: eu errei tanto, eu sou tão sem vergonha, eu sou tão mentiroso, Deus sabe que eu sou mentiroso, então eu nem busco a face dele. Preste atenção, nós ainda estamos querendo ter mérito na bênção, esse é o problema. A gente ainda está querendo ter a bênção nas mãos, porque nós conquistamos por alguma coisa certa que a gente fez. E tem um louvor que o Calango sempre canta aqui, que é: eu só sei errar, me ajude a melhorar, porque o que eu sei é só errar. Então quando nós atrelamos a bênção de 2022 às coisas certas que nós fizermos, eu tenho uma notícia muito triste para te dar: a chance de dar tudo certo é pequena. Mas se essa bênção que eu estou esperando estiver atrelada à misericórdia de Deus, eu posso começar a sorrir, eu posso começar a ter alegria no meu coração. Nós estamos pensando igual os caras da antiguidade a respeito de religião. Os caras da antiguidade pensavam o seguinte: para eu ser abençoado eu tenho que apaziguar Deus, eu tenho que agradar a Deus Todo-Poderoso para ver se Ele me dá alguma coisa. E então eles iam em quem? No sacerdote. Esse é o cara que tem um contato quente com Deus. Leva um cordeirinho, e se de certa forma esse cordeirinho me ajudar, eu arranco dele a bênção. Preste atenção, queridos. A gente ainda está nesse sistema. Eu venho na igreja, eu faço um desafio de dinheiro, eu faço um desafio de jejum, eu faço para ver se eu pego o canal certo, eu falo com o pastor que tem uma oração melhor, eu vou na igreja tal porque lá tem um movimento diferente. Presta atenção, nós estamos imitando o mesmo sistema de antes, indo para quem tem um contato quente. Eu quero dizer o seguinte: não tem intermediário mais, o contato é direto com Deus. Nós podemos ver esse tipo de pensamento na vida de um cara que você já deve conhecer, o Jacó. Fala comigo, Jacó. Jacó
apesar de ele ter uma bênção prometida por Deus desde o seu ventre, ele passou a vida inteira tentando roubar uma bênção que já era dele. Essa é a grande verdade. Ele já tinha a bênção prometida desde o ventre. Ele nasce e ele já começa a lutar com as suas forças para roubar uma bênção que já era dele. Assim nós temos entrado o ano e saído do ano. Ele lutou com seu irmão pela primogenitura. Ele lutou com Labão, seu tio, pelas esposas que ele ia ter. Ele lutou, trabalhou. Pelas ovelhas ele lutou. Lutou. O cara trabalhou, se matou. O tempo todo. Na verdade, ele deveria ter, entre aspas, lutado com Deus. Diga assim, lutado com Deus. Sabe quando ele recebeu a bênção? Quando ele já não podia mais lutar, no Val de Jaboque. Quando ele realmente foi ferido ao ponto de não ter mais forças. Aí ele se rende e fala assim: me dá a tua bênção para depois subir. Me dá a tua bênção para depois subir. Aí ele teve face a face com Deus. Aí a face de Deus se virou para Jacó e ele recebeu a bênção. Hoje nós somos abençoados, não por mérito nosso, mas porque Cristo morreu por nós na cruz. Hoje nós vamos lembrar disso aqui. Nós não somos merecedores porque nós não temos erros, porque a gente tem. Hoje, o Senhor pode olhar para nós e sorrir para nós, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Nós não merecemos as bênçãos que virão para 2022. Mas existe um que merecia. O único ser que nasceu de uma mulher e merecia a bênção do Senhor nesse mundo foi Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele obedeceu toda a palavra de Deus. Porque o seu coração era voltado para Deus. Porque ele queria a face de Deus mais do que qualquer outra coisa. Ele mesmo disse que não tinha onde recostar e inclinar a sua cabeça. Mas ele era o único merecedor de toda a bênção do universo. E de repente, nós podemos ver que ele era tão merecedor que o rosto de Deus sempre brilhava para Jesus. Nós temos o batismo de Jesus, onde a aparição do próprio Deus dizendo: esse é meu filho em quem tenho prazer. Nós temos a situação da passagem da transfiguração lá no monte, onde o rosto de Cristo reflete a glória de Deus, porque a glória de Deus estava no rosto de Jesus. Então ele era o único sem pecado, ele era o único que poderia receber esta bênção por mérito. Mas de repente chega a semana da paixão, e na semana da paixão, então, pelo Espírito Santo, em grande obediência, Jesus vai para um lugar de maior treva, aonde não tinha mais luz, e ele faz isso por mim e por você. Em obediência a Deus que lhe envia, ele vai para um lugar mais escuro. Eu quero dizer para nós essa manhã, em obediência Jesus se fez sentir todo. Deus deixa que ele sinta toda a injustiça, toda a sujeira, todo o peso do pecado. As mãos de Cristo só faziam coisas fiéis. Os seus pés eram pés fiéis que andavam no caminho reto. E por esses pés que foram transpassados por pregos na cruz, nós fomos alcançados, para que esses pés e essas mãos impuras fossem feitos bênção em Jesus Cristo. Não tem mais um sistema de ligação, um contato quente. Não tem mais. O que nós temos agora é Deus olhando para nós e sorrindo para a gente, porque quando Ele olha para nós, Ele vê na nossa alma escrito: Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o perfeito. Sabe por que você e eu somos tão ansiosos? Eu não vou perguntar quem é ansioso aqui, porque todos somos. Mas essa ansiedade aumenta quando nós nos esquecemos que por causa de Jesus nós temos o favor da fonte inesgotável. Essa é a bênção para 2022. Quando eu me esqueço do preço que foi pago, aí eu começo a ficar atribulado. Quando eu me esqueço de como Jesus era santo e se fez
pecado se deixou ser castigado por mim, eu começo a achar que não tem valor. Aí eu fico atribulado com as coisas do casamento, eu fico atribulado com as coisas das finanças. Nós temos uma preocupação natural, mas que isso não tire você do sério em 2022. A bênção está na fonte certa, Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos judiados esses dias. Mas sabe quando eu fico preocupado com o futuro? Quando eu tenho dúvida de que Deus me ama de verdade. Não adianta a gente falar, não, eu tenho certeza que Deus me ama, então prove. Porque se o teu temor é perder um carro, você foi denunciado e foi encontrado. Mas se o teu temor é ficar longe de Deus, você o ama realmente. Você está começando bem o ano na presença do Senhor Jesus. Nós estamos começando bem porque nós estamos lembrando que o favor garantido de Deus é numa fonte que é inesgotável. O Senhor reconhece a nossa fraqueza. Quando eu era do mundo, quando eu não conhecia Deus, Ele me encontrou destituído de toda a glória. Então realmente eu era desprezível, Ele me amou, eu aceitei a Jesus, recebi, fui batizado, eu tomo ceia. Mas você sabe que a vida vai me levando para um lado, que eu começo a me esquecer desse favor garantido. E aí eu começo a procurar bênçãos em outras fontes. O meu alerta como líder, pastor, como mensagem, como quem é portador da mensagem de Deus hoje é: busque a bênção na fonte certa. Ela é limpa, a bênção do Senhor não causa dores, ela é inesgotável. Quando você achar que precisa mais laterar, e todas as vezes que alguém fazia um sacrifício, o sacerdote ia lá e dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto de ti e te conceda a graça, que o Senhor vire o rosto para você e te dê a paz. Como que vai ser a história da minha casa? Eu estou igual o meu amigo: Senhor, quero ver o que você vai fazer agora nessa situação. Como que eu estou na situação da saúde do meu pai? Eu estou olhando para o meu pai e vendo ele abençoado a cada dia. Passou essas festas todas com a gente, e não, é o último a ir embora, está lá sentado com a gente, e hoje nós vamos continuar a festa com ele junto. Então eu agradeço a Deus, eu não fico preocupado com o que vai ser amanhã. E você quer saber de uma coisa? Tem Ele, porque nós temos a paz do Senhor. Estou entrando no ano já cheio de dívida, não sei o que eu vou fazer. Busca nessa fonte hoje primeiro, e tenha certeza que tem um rosto virado para você, mesmo que ninguém esteja olhando. Tem um rosto olhando para você e sorrindo por causa de Jesus Cristo na cruz. Você sabe que, para falar da cruz, a cruz é totalmente o oposto desta bênção que nós estamos falando. Na cruz, Jesus não teve o favor de Deus. Presta atenção, isso é que é. Alguns vão falar: meu Deus, que você passou falando. Na cruz, porque Cristo levou sobre si todo o nosso pecado naquela hora da crucificação, quando Ele estava pendurado, não tinha a paz de Deus sobre Jesus. Na cruz, pela primeira vez na eternidade, Cristo não tinha a face de Deus virada para Ele. Por isso que Ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquela hora, pela primeira vez na eternidade, primeira vez e única vez na eternidade, o rosto de Deus se voltou para longe da face de Cristo. Até o sol, quando Jesus está morrendo na cruz, se apaga como se estivesse virando. O universo não queria olhar para Ele. É disso que se trata a crucificação. Sabe por que Ele fez isso? Para que a gente não passasse tudo isso. Tem gente entrando no ano e saindo no ano como se tivesse crucificado, mas Cristo já pagou esse preço, e pagou para que você tivesse a bênção do Senhor, o rosto dele virado para você, a paz e a misericórdia dele.
todos os dias desse 2023. Hoje, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Todos estão convidados. Mas se lembre que o fato de nós participarmos dessa ceia é porque Cristo se fez maldito naquela cruz, para que você fosse bendito. Ao tomar essa ceia hoje, você está reafirmando que você só bebe de uma fonte, a fonte de água viva. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.